Boa noite para quem está aí conosco. Bom dia para quem for assistir depois. Boa tarde. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa leitura costumeira. Hoje vai ser do livro Filho de Deus, a primeira mensagem do livro Filho de Deus, de Joana. Deus te necessita. Reside em teu mundo íntimo e não o conhece. Manifesta-se em tua vida de mil formas, todavia permaneces ignorando. Alenta-te com a esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio na estrutura do teu corpo, da tua mente, da tua emoção. Sustenta-te através do ar e sua luz a irradiar-se na força do sol. É o agente vitalizador das tuas energias. A sua presença te envolve, exteriorizando-se de ti. Faz-se imprescindível que identifiques os meios de alcançá-lo conscientemente e alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento intelecto-moral, a fim de mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior. Dele recebes a inspiração para o crescimento libertador, para a ação feliz e para uma existência harmoniosa. Teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir essa presença em ti, porque de alguma forma estás mergulhado no oceano da sua onisciência. Cresce com Deus na conquista dos espaços ilimitados da vida imortal. Assim, Deus te necessita, a fim de que, em ti refletido, todos o vejam, sintam e amem, esforçando-se, cada um, para que o também o tenha desvelado em seu cosmo interno, experimentando a plenitude que um dia dominará todas as vidas. Deus te necessita. Deus te busca. Deus te ama. Vamos fazer uma prece singela e curta para dar entrada, para encaminhar a este estudo da noite de hoje. Senhor amado, Mestre querido, medianeiro de Deus, tu que trouxeste Deus de uma forma clara, simples, real, palpável, porque tu te deste, tu te deixaste virar um sacrifício. Tu és o nosso Cordeiro, tu és o Cordeiro de Deus, o sacrifício que nos faz questionar, mudar para melhor, pelo amor, para o amor, com o teu amor, Senhor Jesus, e sempre agradecendo, rogando por Divaldo Pereira Franco, Joana, e por todos que se envolvem neste pensamento contigo, a irradiação do amor de Deus com Jesus, o Nazareno, o nosso Rabi da Galileia. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Eu sou o bom pastor. Olha aí o poder do pensamento. Aí vale ressaltar que vamos falar desse estudo com Joana. Porque se eu fosse dar uma palestra, independente de Joana, uma palestra espírita sobre o poder do pensamento,
não teria como não começar com o próprio Livro dos Espíritos e depois consultar a maravilhosa série de André Luiz, pois que sabemos que eu amo aquele exemplo do livro Obreiros da Vida Eterna, que vai ter uma visita, né? Se não me falha a memória, o Tavares está aí, o nome dele é Asclépios, não é isso? Asclépios. E para esta visita tem que se disciplinar o pensamento para manifestar um ambiente em que esse espírito possa vir a nosso lar, dar uma mensagem, dar um recado. Olha a importância do pensamento. Outra coisa que é vital é que quando estamos estudando o nosso lar, a gente percebe, a gente aprende, a gente reflete sobre o fato de que a cidade espiritual é fruto do pensamento dos construtores, dos co-criadores. Mas a importância aqui com Joana de Ângeles é para a nossa reforma íntima, é o pensamento como renovação, é o pensamento como fonte de saúde, como fonte de mudança. Então, estamos aqui fazendo essa introdução, que não é amplo no sentido, né, André Luiz, Livro dos Espíritos, ele é mais voltado para o nosso comportamento, que é a série psicológica de Joana, que é o objetivo do nosso momento com Joana, né? Então, o poder do pensamento, segundo Joana de Ângeles, momento com Joana, hoje são 20 de outubro de 2025, nós utilizamos, a princípio, 4 livros. O Autodescobrimento, né, Uma Busca Interior, Vida, Desafios e Soluções, Dias Gloriosos, e um livro que eu não tenho físico, que eu fiquei muito interessada, que ele é pequeno, mas ele é grande, é o Momento de Meditação. Momento de Meditação. Achei interessantíssimo o índice do livro. Então, obrigada, querida Joana de Ângeles, que Deus nos abençoe. Vamos que vamos. Pode passar para o próximo já, querido. Se eu não me engano, esse estudo hoje tem 15 slides. A gente não quer cansar vocês. Então, vamos que vamos para que ele seja um estudo leve. Então, eu trouxe esse slide que eu encontrei na internet, que é de um outro estudo, Interação Mente-Corpo, Espírito-Matéria. A mente é geradora de energias compatíveis com o tipo de aspiração que acalenta. A mente é compatível, é proporcional, a mente tem um casamento, a mente tem uma sintonia com o tipo de aspiração que ela, a mente, acalenta. Essas energias. Então, a mente, nós vimos, eu acredito que alguns meses atrás, o estudo Forças Mentais. Forças Mentais, que também fala muito disso. O fluxo constante de pensamentos e aspirações carregados de energia, saudável ou enfermiça, irá contribuir poderosamente para a estabilidade ou desajuste das estruturas celulares. Isso aqui já dá um seminário sobre saúde integral, sobre saúde espiritual, a busca da saúde ideal. Olha aí, o fluxo constante dos pensamentos e das aspirações carregado de energia saudável ou enfermiça irá contribuir para a saúde, para a estabilidade, para o desajuste das estruturas das células. Estou nervosa, estou atacada, estou com ódio, estou com raiva, e aí? Dor de cabeça, e aí? Problemas da coluna, problemas da cervical, problemas e problemas e problemas.
Então, olha a importância do que nós colocamos na nossa mente. Essas energias podem nos causar doenças. Mas vamos que vamos, agora a gente vai entrar no livro. Esse livro aí é o Plenitude. Não, é o Despertar do Espírito. Despertar do Espírito. Maravilhoso esse livro também, da Joana. Mas o próximo slide agora é o autodescobrimento. Pode passar, querido. Obrigada. O pensamento. Os psicólogos organicistas estabeleceram categóricos que o pensamento é exteriorização do cérebro, já que não existe função sem órgão. Então, que o órgão que tem a função de racionalizar, de produzir o pensamento, é o cérebro. Toda e qualquer manifestação funcional procede, segundo esses psicólogos, cientistas, neurocientistas, dos órgãos que a elaboram, compreendendo e respeitando a conceituação, anuímos com o conteúdo, não, porém, com a forma de que se reverte a tese. Certamente, há órgãos geradores de fenômenos que se apresentam na esfera física, embora não necessariamente materiais. Então, o pensamento, ele é trabalhado no cérebro e ele é liberado pelo cérebro. Mas a fonte, olha aí quando ela fala, compreendemos a conceituação, mas com o conteúdo, mas a forma não é o que nós, no caso, espíritas, corroboramos. Certamente que há os órgãos que geram o fenômeno do pensamento. Até a gente sabe que quando a pessoa tem o cérebro danificado, ou a pessoa está em depressão, a pessoa está demente, a pessoa nasce com paralisia cerebral, nasce com pequenos atrasos, nasce com síndromes, o cérebro não emite como a pessoa, espiritualmente falando, como o espírito gostaria de se comunicar. Mas não significa que não esteja se comunicando de outra forma. Porque ele pode não estar tendo o aparelho, tendo o órgão, mas ele está pensando no amor, ele está pensando no que ele é, ele está pensando, ou talvez, dependendo do grau da síndrome, do problema, talvez ele não consiga nem elaborar espiritualmente, pois que a reencarnação é uma reencarnação compulsória, expiatória, mas não é o nosso objetivo agora. Então, aqui, os grandes nomes materialistas dizem, afirmam que o cérebro é responsável pelo pensamento. Mas nós vamos adiante. Aí eu trouxe aí uma imagem, né, das ondas cerebrais e da capa do livro Autodescobrimento. Passa para o próximo, querido. Então a gente vai entender esse assunto, vai entender. Atrás desse texto tem aí também uma ilustração de um processo de irradiação do pensamento, né? Essas ondas, está vendo aí como esse chakra que é o coronário, o frontal, né? Que é a parte superior, laríngeo, é a parte superior, né, do ser humano. Então vamos ao texto, continuando no livro Autodescobrimento. Considerando as ondas de vária constituição, elétrica, magnética, curta, ultracurta, larga. Já ouviram isso? Que as ondas curtas, que as ondas longas. Já ouviram falar disso? Vamos pesquisar. Elétrica, magnética, curta, ultracurta, larga, longa e por aí vai.
conduzindo mensagens de diferentes teores incontestáveis, porque captadas e utilizadas para as comunicações, observamos que ocorrência semelhante se dá com o raio-x, que passaram das aplicações mais simples e graças às ondas curtas, às ultrassonografias, às tomografias, às complexas técnicas de diagnóstico pelo poder de penetração dos mesmos nas intimidades do organismo, desvelando as integradas malhas de organização microscópica da aparelhagem física, estabelecendo os parâmetros da saúde e da doença, que podem ser computados, e os seus paradigmas fixados a benefício geral. Só que é muito complexo, a gente não vai esmiuçar como deveríamos, mas vamos falar o seguinte. Aqui, Joana está falando do advento da física quântica, dessa nova física, da teoria e da relatividade, da divisão do próton, elétron, nêutron, das micropartículas, das subpartículas atômicas, que veio o advento do micro-ondas. Quem não conhece o forno micro-ondas, quem não conhece a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, as imagens que hoje em dia eu nunca vi, só na internet, que uma pessoa pode entrar, fora a ressonância. Boa noite, querida Fátima, boa noite, Deus te abençoe. Numa ressonância magnética, a pessoa entra numa máquina e fica um certo tempo, dali pode-se diagnosticar uma célula cancerígena. Digamos que a pessoa esteja num tratamento de quimioterapia, e que a quimioterapia já está reduzindo o número de células cancerígenas. Com a ressonância magnética, isso pode ser avaliado ao ponto de se descobrir se tem outros focos no organismo dessa pessoa de possíveis metástases celulares. Então, pode-se estar fazendo uma ressonância para avaliar o fígado, mas se descobre que no rim, num dos rins, pode ter uma célula. Olha o que é esta nova tecnologia através, né, olha aí, considerando as ondas elétricas, magnética curta, essa divisão subatômica em que se criou aparelhos como num celular. O celular hoje é um computador. A própria criação de um computador. Quem é um pouco mais maduro, né, década de 80, década de 70, que teve um filme de ficção científica, 2001, Uma Odisseia no Espaço, filme do Stanley Kubrick, e que ali o computador era uma sala. O computador era gigantesco, gigantesco. O computador. E naquela época os computadores eram assim, era uma sala de processamento. Eu cheguei a trabalhar no governo estadual, aqui no Pará, em que existia uma empresa de processamento e que eram salas e salas com processamento. Imagina, hoje em dia, você pode fazer estatística num computador pequenininho, no notebook. Tu não precisa de vários computadores, tu não precisa. É impressionante o advento tecnológico, o momento que nós estamos vivendo. E o que a Joana está querendo colocar aqui, e que Divaldo, em várias palestras, eu posso dizer que mediunicamente, isso não é anímico, não sou eu, não fui eu não só consegui ver isso algumas vezes em tratamento espiritual, quando eu era médium, dando passe numa pessoa doente, necessitada. Você chega
chega a ver aquela pessoa numa sala escura, você vê o órgão da pessoa com os olhos do espírito. Olha essas ondas do pensamento. Então, ali é perispírito a perispírito e vem o próprio mentor, os espíritos nos ajudando. Aí você diz, meu Deus, eu agora virei super-homem, porque aquela visão de raio-x do Superman. Não, é o espírito, através das ondas mentais, e ele está vendo a irradiação daquele paciente, e ele está transmitindo pelo pensamento para mim, para eu poder me concentrar, eu, a médium daquele momento, no órgão que a pessoa tem, que está doente, que está necessitado. Então, é isso que ela quer aqui colocar. As ultrassonografias, as tomografias, as complexas técnicas de diagnóstico hoje, que são aparelhos, pelo poder de penetração, esses aparelhos entram no sentido pelas ondas, porque tu está numa ressonância, nada está te tocando, a não ser a luz, a não ser as ondas eletromagnéticas, as subpartículas que estão indo ao teu corpo, estão revelando. Não é impressionante isso? Mas os espíritos puros, os espíritos evoluídos já vêm há muito tempo. Jesus via a doença. Jesus via os miasmas. Jesus sentia o cheiro, o odor de doença dos enfermos. Jesus via o coração. Jesus sentia o coração. Ele tinha essa sensibilidade. Olha aí. Então, a penetração dos mesmos nas intimidades do organismo, desvelando as intricadas malhas da organização microscópica da aparelhagem física, estabelecendo os parâmetros da saúde e da doença, que podem ser computados em seus paradigmas fixados a benefício geral. Então, para os espíritos evoluídos, puros, nunca teve limite de um diagnóstico. O limite é o nosso merecimento, é a nossa falta de moral. Então a gente ainda não está ainda pronto, a gente ainda não tem merecimento, a gente ainda não é, né, espírito mediano, a gente está mais para espírito imperfeito, batedor, do que espírito. Olha o que ela continua falando aqui. No que concerne ao ser biológico, não se pode seguramente afirmar que seja apenas a massa com que se apresenta. Se o fizer, estar-se-á infirmando a realidade da energia, dos seus campos. Física quântica é isso. Quanto é o campo de energia. Energia é igual a massa. Quem lembra? Matéria, energia é igual a massa, velocidade, energia é igual a mc2. É a teoria da relatividade de Einstein. Então, hoje, 2025, eu posso mostrar aqui esse copo. Esse copo é energia condensada. Energia condensada. Matéria, toda matéria é energia em níveis diferentes. Quintessenciado, a gente não vê a matéria. Mas os espíritos veem. Os espíritos atravessam as paredes. Quanto mais rudimentar ele for, menos ele tem ciência dessas capacidades. Então vamos aqui de novo. Então, campos, quando ela fala em seus campos de energia, toda a energia tem a vibração, a sintonia, tem a irradiação. Então, o pensamento, como é energia, o pensamento, como é matéria, ele tem um campo, isso! Energia é igual a M, a massa, né, vezes a velocidade.
Então, a energia é matéria em outras velocidades, em outros momentos. Então, constitui conglomerados atômicos. Eu vou ler tudo de novo esse parágrafo, porque ele está meio complexo também. No que concerne ao ser biológico, o corpo, a matéria, nós, seres encarnados, não se pode seguramente afirmar que somos massa, que na realidade somos uma energia, né? Se fizer, estamos desconsiderando que somos espíritos, que somos campos energéticos, nos quais se aglutinam as micropartículas. Se num laboratório, se numa universidade estão fazendo pesquisas para descobrir a cura do câncer, o câncer surge através de uma célula pode ser dividida, pode ser analisada em micropartículas. Então, e ali, subatômicos, olha aí, que constituem os conglomerados atômicos. O que é conglomerado atômico? O que é o átomo? Próton, elétron e o núcleo. E as micropartículas é a divisão do próton, é a divisão do elétron. As subpartículas subatômicas, elas não são apenas a divisão do átomo, é a divisão do subátomo, que seria a divisão do próton, a divisão do elétron. Então, essas subpartículas que é a física quântica, é a física da relatividade, é o que propicia o homem, o ser humano, a conseguir atravessar e mandar um satélite como o Hubble, né, como esse outro que está no James Webb. Então, são as subpartículas que é a inovação da ressonância magnética. Só foi possível a criação da ressonância magnética com essa nova física, com essa física depois de Einstein, depois da teoria da relatividade, depois daquele outro, depois da própria Marie Curie, né? Então, olha que inventou, né? Descobriu o potencial do raio-x, né? De como o raio-x também penetrava, eram raios que penetravam e poderiam dar a imagem de uma ossada. Só que agora não é osso, agora, numa ressonância, você vê a célula. Eu acho um fenômeno isso, acho um fenômeno. Então, olha aí, e por sua vez, orgânicos resultando no conjunto que é o corpo. Então, nós somos um amontoado de células, de partícula, micropartícula, e principalmente de água. H2O, porque o nosso corpo não é 60% composto de líquido, de água, conforme a constituição perispiritual de que se utiliza, em razão da programação moral a que se submete o espírito no seu processo de evolução. Vou trazer aqui simplesmente: eu penso, eu crio. Se eu estou com raiva, eu tenho células emitindo raiva. Eu tenho células sendo. As células boazinhas que eu tinha, eu estou destruindo com a raiva. E com essa raiva eu estou criando novas células raivosas. Então, este é o assunto aqui. O pensamento cria. O pensamento é gerador de matéria. O pensamento plasma. E vamos, com o decorrer do estudo, a gente vai sair daqui sendo doutora no poder do pensamento. Meu Deus de misericórdia, eu tenho que pensar com amor, eu tenho que buscar o amor na minha vida. Pode passar para o próximo, querido. Então, ela está colocando aqui que nós somos um amontoado de células. E que se uma máquina criada pelo homem, ela pode detectar
estruturas doentes, imagina o espírito como um espírito puro, como Jesus Cristo, nosso Senhor amado, não via nos leprosos, não via nos cegos, nos coxos, nos doentes. Ele via aquela mulher corcunda, a mulher que sofria do fluxo de sangue. Ele via a doença da sogra de Pedro e por aí vai. Querido, você está aí para passar para o próximo? Obrigada. E eu trouxe aqui a irradiação, a emanação da luz perispiritual, de um espírito aí nessa ilustração azul, e trouxe também os mecanismos que a gente não vê, né, que são matemáticos, porque são físicos. Então vamos lembrar dessas três matérias: biologia, física, matemática. Então, para estudarmos a física, a gente precisa da matemática. Para estudarmos profundamente a biologia, a gente também precisa de cálculos matemáticos. Então, vamos que vamos aqui ler, continuando aqui no livro Autodescobrimento. Desse modo, o pensamento não procede do cérebro. Este tem a função orgânica de registrá-lo, revestindo-o de palavras, e externá-lo, como por intermédio da arte, nas suas incontáveis apresentações. Por quê? Porque o cérebro de um par de gêmeos são iguais, né, geneticamente, gêmeos univitelinos, às vezes até gêmeos siameses. Mas são gêmeos siameses, são duas almas. São duas almas, são dois perispíritos. São duas emanações. Então, a caixa, o hardware, o computador é o cérebro, mas o programador do computador é o espírito imortal. Então, ela quis falar aqui e nós vamos adentrar com o outro livro, Vida, Desafios e Soluções, que vem detalhando. Mas esse estudo do autodescobrimento vale a pena, eu recomendo que todo mundo compre esse livro, né? Então, vamos aqui voltar ao texto. Desse modo, o pensamento não procede do cérebro, que é orgânico, que são células. Esse tem a função de registrá-lo, vestindo de palavras, externá-los, como por intermédio da arte, nas suas incontáveis representações. Numa sala de aula, numa creche, vamos para uma creche de criança de 2, 3 anos. Cada criança vai desenhar, a professora pode colocar ali um gatinho, todos têm a visão, todos estão saudáveis, mas cada um vai desenhar o gatinho conforme o que tem, o conteúdo. E esse conteúdo é do espírito. Porque se tiver ali uma criança de 3 anos que já estudou desenho, que foi um artista, foi um Michelangelo em vidas passadas, um Leonardo da Vinci, essa criança, mesmo com 3 anos, ela vai conseguir colocar a forma do gato. Já as outras crianças que nunca fizeram desenho, não se interessam por arte, elas vão colocar um borrão. Então, o cérebro, ele transmite, ele irradia o espírito, né? Ele externiza, ele veste. Olha como ela fala, a função orgânica de registrar, divertindo de palavras, ele externa, o cérebro externaliza o pensamento por intermédio de arte, da fala, através do órgão fonador. O pensamento é a exteriorização da mente, que é independente da matéria,
por sua vez, é originada no espírito. Para uma pessoa materialista, as pessoas que estão em coma, que estão com morte cerebral, elas não existem. Elas não existem. Mas a gente já teve a oportunidade de fazer visita, de orar, e muitas vezes pedir para a mãe dar a mão para aquele paciente, e o paciente apertou a mão da genitora. Responde se tu estás entendendo essa prece. E o paciente apertou a mão da genitora. Tem pacientes em coma profundo que choram. Para o materialista, o agnóstico, o ateu, eles vão dizer que é um reflexo. Mas muita coincidência que aquele choro é exatamente na hora que está o pai, na hora que está a mãe, na hora que estão orando, na hora que estão invocando Nossa Senhora, ou que Jesus, ou Doutor Bezerra, e o paciente lagrima em coma, porque ele pode estar com morte cerebral, mas o corpo mental dele, essa exteriorização, esse pensamento veio do espírito. O que ele não consegue é falar, se comunicar, porque ele está debilitado. Ele está sem a função orgânica, mas o espírito está ali, porque ele ainda está com vida orgânica. Né? Olha aqui, o espírito possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções. Isso é interessantíssimo, a gente pode ir adentrando aos poucos do que é o perispírito. Nesse mesmo livro tem o estudo do perispírito, modelo organizador biológico. O espírito não precisa dos olhos, do aparelho óptico para ver. O espírito sente com todo o perispírito. Nós temos uma visão perispiritual de 360 graus. Quem já ouviu falar do livro O Perispírito, do Zimmermann, Zimmermann, né? Um livro que parece uma Bíblia, enorme, enorme. O espírito possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções. Olha aí, 360. Utilizando o cérebro humano para se comunicar, mas ele espiritualmente está vendo, está sentindo, e quanto mais evoluídos, mais puro, mais quintessenciado for o seu pensamento, mais ele se sutiliza, mais ele consegue perceber os espíritos nobres, né? Então, por isso essa segunda imagem eu coloquei aí, vê que a primeira está meio nebulosa, já na segunda é um espírito mais preparado, que está ali, ele consegue captar as ondas, consegue. Então, quanto mais estudarmos, quanto mais amarmos, quanto mais dermos a vida para o bem, mais vamos melhorando a qualidade do nosso corpo mental, do nosso espírito imortal e, por assim dizer, do nosso próprio cérebro orgânico. Então, vamos para o próximo, querido. Então, depende de nós. Queremos melhorar? Queremos ampliar os nossos conhecimentos? Tavarizinho, você está aí? Então, já é o outro slide, que é do livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles. Eu vou começar a ler porque o tempo urge. O ser humano vitorioso nas etapas anteriores pelas quais passou, isso, obrigado, querido. O ser humano vitorioso nas etapas anteriores pelas quais passou, ao atingir o momento da razão, traz íncito, intrínseco em nós, nos refolhos das fixações da aprendizagem intelectual,
os hábitos mentais que nós adquirimos nas etapas anteriores. São eles que passam a dirigir a sua conduta. Tem vários estudos aí dos hábitos mentais. São eles que passam a dirigir a conduta. Jesus amado. Então o hábito faz o monge. Não o hábito no sentido da vestimenta. O hábito mental faz a pessoa. O que eu penso, eu vou fazer. Olha aí. São eles os hábitos que passam a dirigir a nossa conduta, o nosso comportamento, o pensamento, porque toda a programação existencial começa no pensamento. Quem não conhece aquele pensamento que é de René Descartes, penso, logo existo, que existem obras de arte, né, oh meu Deus, aquele escultor Rodin, o pensador, que ele está ali pensando, né? Penso, logo existo, é uma frase famosa do filósofo René Descartes, que era positivista. E o André Luiz faz uma referência quando ele diz penso, logo plasmo. Aqui com Joana a gente aprende penso, logo irradio. Então, continuando aqui o texto, dúvida, desafios e soluções. É de alta relevância considerar essa questão, porquanto no pensamento estão as ordens que se deve realizar e como proceder à sua execução. E isso, olha a escultura aí do Rodin que o querido Tavares postou. A escultura O Pensador, linda, linda, tá lá no Museu Rodin, em Paris. Boa noite, minha querida irmã. Boa noite. Então, é de alta relevância considerar essa questão, porquanto no pensamento estão as ordens que se deve realizar, como proceder à sua execução. O pensamento, ele, antes da ação, a ideia, por isso que se fala no direito penal, do crime premeditado. A pessoa elaborou. É muito mais grave um crime premeditado, porque ali a pessoa já queria cometer. Ela planejou, ela conduziu, ela talvez até criou uma armadilha para cometer o crime, é o crime premeditado. Toda ação, a maioria da ação precisa de um pensamento. É lógico que a gente poderia dizer que a emoção não foi gerada de um pensamento, mas a própria emoção também. Nós criamos pensamentos deletérios e o nosso emocional fica à mercê desses pensamentos que trazem os sentimentos que vêm com condutas não muito positivas. Então, olha que ela continua aqui falando, deixando-se conduzir pelas manifestações primitivas, habituais, repetem-se sem resultados positivos. Os labores que mantêm o ser no estágio em que se encontra, sem o valor moral para alcançar novos patamares do processo da evolução. Então, se a gente fica num pensamento primário, se a gente não melhora, se a gente não elabora uma vontade, um programa de reforma íntima, a gente não vai a lugar nenhum, a gente vai ficar parado no tempo. Desde que no pensamento está a diretriz da conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o triunfo. Então, seria corrigir o pensamento, restaurar o pensamento, seria ter autocrítica. Eu não penso coisas muito boas, eu não gosto de filmes profundos, eu gosto de filmes de terror, eu gosto de filmes
XYZ, eu gosto de pornografia, eu gosto de... E por aí vai. Então, em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão de sua força desequilibradora. Olha aí, temos, se eu vivo depressiva, se eu só penso em desgraça, se eu só penso em morte, se eu só penso em tristeza, é porque eu me alimentei em outras vivências desses pensamentos de dor, de angústia, pessimismo. E aí, até hoje, mesmo que eu. Ah, é da minha natureza. Nós, como disse a leitura do Filho de Deus, né? A leitura do Filho de Deus, número 1, Deus em ti. Deus em ti. Eu vou repetir aqui o que Jona fala. Deus em ti. É muito importante que tudo faz sentido. Reside em teu mundo íntimo Deus, mas nós não conhecemos, porque a gente não quer melhorar. A gente fala, eu nasci assim, eu morri assim, vou viver assim. Gabriela, Deus te busca, Deus te necessita, Deus está dentro de nós. A sua presença te envolve, mas a gente não quer buscar Ele. Então, em decorrência das vivências anteriores, a gente se afiniza mais com a dor, com os vícios, com o pessimismo, com a raiva, com o ódio, com as notícias ruins. A gente se afiniza com as pessoas que querem fazer mal, né, com as fofoqueiras. Pode passar para o próximo. Mas nós temos que buscar, obrigado, querido, temos que buscar a mudança dos hábitos. Olha aí, vamos continuando no Vida e Desafios e Soluções. Vinculado aos mecanismos repetitivos da conduta sofredora, ele mantém as tendências para o masoquismo. Olha aí, eu não presto, eu me boicoto, eu não me conheço, eu não sirvo para nada, cultivando sem se dar conta os hábitos mentais geradores dos conflitos e de padecimentos. Aí você atrai pessoas que vão te usar, né? Tu fica numa academia ficando com um corpo bonito, mas se você não tem uma boa autoestima, você vai ser simplesmente usado, né? Pelo teu corpo. Você não se dá valor, você não acredita que merece coisa melhor. Aí é complicado, é complicado. Tudo começa dentro de nós. Eu sou a medida do meu amor. Eu só vou amar o próximo conforme eu me auto-amo. Eu só vou amar a Deus quando eu amar o próximo. Então tudo começa dentro de mim. Eu não amo o próximo se eu não me amo. Eu não amo a Deus se eu não amar o próximo. Se eu não amar o próximo, eu não estou me amando. Eu só vou amar a Deus se eu amar a mim mesmo. Constrói a ideia e sofre-a de que tudo sempre lhe há de sair mal. Eu não vou conseguir. Para que jogar na loteria? Eu vou ser a última a ganhar um dia, só na próxima reencarnação, aí tu não vai ganhar nunca mesmo. Aí não vou arrumar um emprego melhor, eu não mereço, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo, ó vida, ó azar, que nem aquele desenho, né? Não se esforçando para que as suas tentativas de mudança se corroem de resultados positivos. Você não é o teu corpo, você é filho de Deus, você é as suas aspirações. Lembra do início do estudo? O que eu aspiro, eu emano, eu irradio. Vamos aspirar o bem, vamos buscar o bem, não vamos nos conformar porque eu sou triste, eu vou morrer triste. Vamos tentar ficar alegre, vamos criar uma plataforma aí de coisas boas, vamos fazer caridade. Não adianta eu dar meu corpo, como dizia o apóstolo Paulo, se eu não tiver amor, eu não vou ser nada. Então, olha aí, preserva, olha, vou voltar de novo, constrói a ideia e sofre de que tudo vai dar errado.
Aí não se esforça para nada, não muda nunca. Aí todos os resultados que poderiam ser positivos continuam dando errado. Preserva os conceitos destrutivos a respeito de tudo e de todos. Das coisas, ninguém presta, olha aí, coisas e acontecimentos alimentando a fonte das irradiações mentais de carga pesada. Eu vou me dar mal, eu nunca vou conhecer ninguém, eu não presto para nada, eu nunca vou melhorar de vida. E, na verdade, o que é melhorar de vida? É comprar um carro ou é tu conseguir dormir sem remédio? É tu conseguires dormir bem? É tu conseguires fazer uma prece que venha do coração? O que é viver bem? Já falamos isso outras vezes, que o bem viver e o viver bem. Será que o dinheiro é a medida que eu estou buscando ou eu estou buscando a qualidade do meu sono, ter uma consciência tranquila, pensar positivamente, alimentar irradiações mentais positivas? Então ela está falando aqui, tudo isso impossibilita o pensamento correto, franco e saudável, porque estamos carregando de forças negativas. Aí ela está colocando aqui de recargas realizadoras, cheio de vontade viciada. Eu não presto, eu não vou a lugar nenhum, nunca vou melhorar de vida, eu vou beber todas, eu vou... E por aí vai. Aí, olha aí, no livro ainda, continuando, os seus clichês mentais sobrepõem-se a todas as visões de limpidez psíquicas. Então tem que mudar, é a neurolinguística. Tem que mudar essa forma de pensar. Peraí, que senão você começa a tua cabeça a ficar pesada. A limpidez psíquica a respeito da vida das criaturas. Mente escura, lente escura. Tudo que tu estás vendo é conforme o que tu estás carregando dentro de ti. Então eu só vejo coisa negativa das demais criaturas, tornando-se a tua existência um caos psicológico. Você vai atrair pessoas negativas porque tu é negativa. Tu vai atrair coisa ruim porque tu só pensa coisa ruim, por falta de um desejo de querer mudar. Por falta, ela usa as palavras dela, por falta exclusiva do desejo de alterar a forma de pensar e de ser. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Nós merecemos coisa melhor. Eu sou filho de Deus, eu mereço ser feliz. Mereço. Né? O teu pensamento é o que está no teu coração. A boca fala o que está cheio o coração. Passa para o próximo, querido. Temos que querer mudar. Temos que querer mudar. Mudança de hábito. Pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, um saudável, um amoroso, um confiante, um justo, sustentando com a onda de radiação do desejo de que assim seja realizado. Então, tu não vais conseguir irradiar forças de amor da Madre Teresa de Calcutá, mas você quer mudar, o teu esforço de mudar. Então veio aquele pensamento doentio. Eu vou ler de novo para a gente fixar isso, é muito importante isso. Mudança de hábito, temos que lutar para mudar. Pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento doentio, perverso, malicioso, de fofoca, de malquerência, vamos substituí-lo por um digno, um amoroso, tipo, eu mereço ser feliz, eu me amo, Deus me ama, Jesus me ama, eu sou aquela ovelha que Jesus veio atrás. Saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando com a onda de radiação
que não é de Madre Teresa, mas é o meu desejo, é o pensamento da Márcia, é o pensamento da Fátima, é o pensamento da Gisele, é o pensamento do Queimal, é o pensamento da Nilceia, é o pensamento do Tavares, de querer melhorar. A gente não vai virar santo, mas a gente vai melhorar a onda de pensamento, a gente vai limpar o pensamento, a nosso campo mental vai ficar melhor, a gente vai tirar os miasmas, a gente vai tirar aquelas células que estão mal cheirosas, que estão tóxicas, que são viciadas. O que se pensa torna-se realidade, como é natural. Penso, plasmo, penso, existo, penso, crio. Eis porque pensar e agir são termos da mesma equação existencial. Eu posso não conseguir matar o Fernando, mas eu pensei em matar o Fernando. Então eu tenho conteúdo vicioso, maléfico, maldoso, de homicida, porque volta e meia eu penso em tirar a vida do Fernando. Então, olha, o que se pensa torna-se realidade, que é natural. Este é o poder do pensamento. Vamos pensar o bem, vamos desejar o bem, vamos ter disciplina, vamos mudar o hábito mental. Então, é da mesma equação, pensar e agir. Primeiro pensar para depois atuar, a fim de que não venha a agir antes, arrependendo-se, quando passe a reflexionar. Então, vamos pensar no bem, antes de fazer besteira, antes de perder a cabeça, antes de dar uma de ignorante e querer estrangular alguém, pisar, passar o carro por cima, bater o carro, sair do carro e querer brigar. Vamos pensar, Jesus amado, eu não quero brigar, eu sou da paz. Mesmo que ele esteja me xingando, eu não vou devolver o troco. Eu vou dar a outra face, a face do silêncio, a face da bondade. Mesmo que eu estou querendo responder, mas não vou, porque agora eu estou mudando meus hábitos mentais, eu estou mudando o jeito de reagir, eu não vou mais reagir, eu vou agir. Se pisaram no meu pé, eu não vou lá e piso. Olha o que ela fala aqui: as construções mentais superiores que produzem os hábitos saudáveis renovam-se e crescem no ser originadas do Espírito, que as captas do pensamento divino, de onde procede todas as forças da edificação e da realização total. Vou reler. As construções mentais superiores que produzem os hábitos saudáveis renovam-se e crescem, originadas dos espíritos que captam o pensamento divino. Então, olha lá, quando a gente está pensando do bem, a gente está captando coisas boas. A gente está adquirindo mais força para pensar melhor. Porque o bem, nós não estamos mergulhados em Deus. A gente não leu a mensagem de Joana, do Filho de Deus? Deus em ti, Deus te busca, Deus te quer, Deus te ama. Então, quando a gente está querendo o bem, a gente está próximo do bem, o bem está conosco. Originada do Espírito que capta o pensamento positivo. Já se tu estás com raiva, se tu estás pensando coisa ruim, esse poder do pensamento ruim vai atrair o quê? Vai atrair o crime, vai atrair coisas ruins, vai atrair espíritos que não querem o teu bem. Então, a sintonia de onde procede todas as forças da edificação e da realização total. Então, a bondade, eu quero pensar com a bondade, porque eu quero atrair a bondade. Quando eu oro, eu estou me vinculando ao que é bom. Ainda não é crístico, porque vai levar 1000 anos para você se tornar espírito, como o doutor Bezerra de Menezes. São séculos e séculos e séculos. Mas o bem que você já produz, já atrai o bem proporcional à tua realidade.
Eu já estou fazendo o bem conforme a minha realidade. Você não vira santo, mas você está se transformando. A cada um segundo as suas obras. E a minha obra, o meu jardim é o meu coração. Não é o coração do vizinho, nem do teu filho, nem do meu filho, nem do meu sobrinho. É o meu coração, é o meu pensamento, é o que eu falo, é o que eu penso, é o que eu faço. Passa para o próximo, querido. Aí já é do outro livro, Dias Gloriosos, de um estudo que nós fizemos. Eu trouxe um outro slide. Eu vou ler. O próximo slide é do livro Dias Gloriosos, de Joana. O cultivo de pensamentos tóxicos produz insuspeitáveis danos ao próprio indivíduo. Tavares, querido, pode mudar. Então, olha aí, o cultivo de pensamentos tóxicos produz insuspeitados danos ao próprio indivíduo, ao meio em que se movimenta, à sociedade de que faz parte. O mesmo fato ocorre quando a sua qualidade é elevada e saturada de esperanças. Obrigada. De ideias produtivas, gerando contínuas transformações para melhor no ser que os sustenta, assim como em torno de si, irradiando-se e alcançando o grupo social que o cerca. Então nós somos responsáveis. Por isso que as próprias obsessões simples, fascinação, de subjugação, tem raiz em nós próprios. Vou reler esse parágrafo que é muito importante. Nós somos frutos do que pensamos, do nosso cultivo, das nossas emoções. Olha aí. O cultivo de pensamentos tóxicos produz insuspeitados danos ao próprio indivíduo. Criamos doenças. Criamos problemas, doenças autoimunes. Atraímos até os assaltos, atraímos as coisas ruins para a nossa vida, porque estamos pensando coisas ruins. E, além disso, tem também a lei de causa e efeito. Tem também as nossas provas e expiações. Está tudo no nosso perispírito, mas a gente prefere evitar esse karma, buscando o bem. Sabe de uma coisa? Se eu mereço ser assaltada, eu vou orar tanto para o meu anjo guardião que ele vai me proteger e eu não vou ser assaltada. Vamos orar, vamos melhorar, vamos cultivar o bem. Olha aí, o cultivo de pensamentos tóxicos produzem suspeitados danos ao próprio indivíduo, ao meio e à própria sociedade. A raiva, a sombra, a projeção. Tudo que eu estou vendo de ruim no mundo, eu continuo vendo e produzindo. Eu não estou criando bem, eu não estou transmitindo bem. O mesmo fato ocorre quando a sua qualidade é elevada e saturada de esperança. Cada oração que eu fizer vai melhorar o mundo. Aos pouquinhos. A célula do mundo. Eu sou uma célula no mundo, no oceano do mundo. Então, se uma doença começa com uma célula, vamos começar sendo uma célula do bem, sendo co-criador do bem. E o meu pensamento agora vai ser do bem. Eu vou orar pelos políticos corruptos, eu vou orar pelos assassinos, eu vou orar pelos que tiram a paz do mundo, pelos políticos aí que... Eu vou orar. É fácil? Não, mas a gente tem que se esforçar. Jesus não pediu, Jesus não falou. Orar pelo amigo, orar pelos aqueles que tu gosta é fácil. Eu quero ver tu amar o teu inimigo, né? Então, as ideias produtivas gerando contínuas transformações para melhor no ser que os sustenta, assim como em torno de si, irradiando-se e alcançando o grupo social que o cerca. Eu estou fazendo um convite aqui para todo mundo nas suas casas começar a fazer grupos pela paz mundial, grupos de radiação,
oração pelas famílias, oração para acabar com o aborto, oração para termos paz, oração pela não violência. Olha aí, quanto mais é vitalizada a mente pela fixação de qualquer ideia, mais predominante se torna. Então, as pessoas obcecadas são obcecadas, elas vão atrair doenças muito graves. Elas vão atrair transtornos mentais. Elas vão atrair pânico, medo, angústia, terror. E aí vai alterar a tireoide, vai alterar as glândulas, vai alterar os hormônios, vai alterar o sistema imunológico, vai alterar o intestino, o fígado, o estômago, e por aí vai, criando doenças autoimunes, a pele, né, o sono, o psicológico, meu Deus, o neurológico e o coração, né? Infarte, acidente vascular cerebral, tudo consequência dos hábitos. Além, a pessoa quer mudar a alimentação, não, além da alimentação tem que mudar o que pensa, mudar o que sente. Assim ocorre com os construtores do mundo nos diferentes campos do processo evolutivo. A gente não falou aqui que a colônia espírita, nosso lar, foi construída com o pensamento dos construtores espirituais, que a gente constrói, as viciações constroem coisas ruins, como o pensamento belo constrói a beleza, como no livro Obreiros da Vida Eterna. Vincularam-se aos postulados de engrandecimento e vivem-nos à saciedade, crescendo sempre e produzindo cada vez mais. Vou reler esse parágrafo aqui do livro Dias Gloriosos. Assim ocorre com os construtores do mundo nos diferentes campos do processo evolutivo. Vincularam-se aos postulados de engrandecimento. Olha, eles se sintonizam com a criação, e aí eles vivem-nos a saciedade, crescendo e produzindo cada vez mais. Os artistas, os compositores, Beethoven, Vivaldi, músicas da alma, Tchaikovsky, né? Mozart, Johann Sebastian Bach, e quantos compositores, músicas que falavam do amor, Puccini, as óperas que trazem, Wagner, que trazem ali o belo, o sublime, que nos aproximam de Deus, né? O Messias de Handel, aleluia, Ode to Joy, aquela música linda do Beethoven, né? Do Beethoven. Pode passar para o próximo, querido. Então vamos imaginar, eu não sei se dá para ver aí do livro Dias Gloriosos, vamos imaginar que para tudo tem uma equação matemática. X mais Y é igual a Z. X, amar a si mesmo. Y, amar o próximo. Z, amar a Deus. Eu só posso amar a Deus se eu tenho X e Y. Amar a si mesmo e amar ao próximo. Tudo no mundo para os espíritos. O projeto de construção de nosso lar. O projeto de construção da colônia espiritual Alvorada Nova. O projeto de construções das colônias de Júpiter. Tudo é matemático, tudo é físico, tudo é calculado. No livro Memórias de um Suicida, aqueles projetos de vida, como se projeta, né? Como se escreve, como se calcula o perispírito de um ex-suicida, como ele vai nascer, como ele vai renascer. Pensa que é coisa pouca? Não, tem cientistas da pátria espiritual. Então vamos aqui no texto. Em razão
da sutileza das ondas que se exterioriza, olha, essa irradiação, a mente intervém nas construções do mundo físico e agem diretamente sobre todos os corpos. O passe espiritual, o passe mediúnico, o passe magnético, o passe misto. Ali você está irradiando amor e está alterando o emocional daquela criança, o emocional, né? Tem-se experiências, e deve ter, tá tudo aí na internet, aquelas fotos Kirlian, quando pessoas davam um passe numa fruta e depois tiravam fotografia. Pessoas davam um passe, né, em objetos e já irradiava. Porque o Divaldo Pereira Franco, nosso querido, amado Divaldo, o nosso psicografador, nem sei se pode falar, psicógrafo, de Joana de Ângeles, ele, quando ia fazer exames, ele orava pelas máquinas. Ele orava pela tomografia, pela máquina, pela ressonância magnética, ele orava por todas as máquinas, por todas as enfermeiras, enfermeiros, pelo médico. Porque, olha aí, voltando aqui, em razão da sutileza das ondas que o pensamento exterioriza, a mente intervém nas construções do mundo físico, numa máquina. Então, se na tua casa só tem confusão, a televisão não dura 5 anos. Se as pessoas são mais calmas, a televisão vai durar 20 anos. Isso é real, hein? Isso é real. E age diretamente sobre todos os corpos, às vezes alterando-se a constituição. No caso, o nosso corpo e o corpo das pessoas que sentem. Se entra uma pessoa com muita raiva, com muito ódio na tua casa, tu pode passar mal do estômago, tu pode ter enxaqueca, tu pode ter náusea, né? O mesmo ocorre no que diz respeito ao intercâmbio psíquico, atuando nas faixas semelhantes que se atraem e operando efeitos que se correspondem do teor vibratório. Então, tu vai te afinizar na casa espírita com as pessoas fofoqueiras, porque tu é fofoqueira. Tu vai te afinizar na casa espírita com as pessoas que são simpáticas, porque tu é simpática. Tu vai atrair na escola com pessoas que combinam contigo. Ou tu não vai gostar de ninguém, porque a maioria é mau caráter e tu não gosta de mau caráter. As pessoas se afinizam. Os políticos lá no Congresso Nacional, eles se afinam. Olha aí, o universo é resultado da mente divina que não cessa de agir positivamente. Então o mundo vai melhorar, não porque Deus vai melhorar, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente, todo bondade, todo. Quem vai melhorar somos nós, é a nossa qualidade mental, é o nosso coração. O universo é resultado da mente divina, que não cessa de agir positivamente pelo bem e pela bondade. Tudo quanto cerca o ser humano, de certo modo, resulta, olha aí, da sua afinidade mental. Diz o que pensa, eu te direi o que tu estás atraindo para ti, sendo ele também co-criador, graças às suas edificações que opera pela incessante emissão da força psíquica. Me diz o que tu pensa, me diz o que tu tá falando, me diz o que tu tá sentindo, que eu vou saber quem tu és. Os espíritos nos conhecem. Há uma nuvem de testemunhas, porque eles estão sentindo a nossa irradiação, eles estão sentindo a nossa força psíquica, eles estão sentindo a nossa psicosfera individual. Nós somos co-criadores. Se eu estou pensando no amor, eu vou ser uma médium utilizada para doar amor. Se eu sou uma médium que não estuda, que não se prepara, que não ama, eu vou me dar muito mal e vou acabar nem trabalhando na casa espírita, porque não vai servir para nada. Vamos para o próximo slide. O tempo urge, o tempo urge. Aí eu trouxe mais imagem. Pode passar para o próximo, querida. Então diga o que pensa, eu te direi quem és. E isso é André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Aí olha aí nessa imagem, tá vendo? Tem Chico, tem Doutor Bezerra,
tem a Santa dos Pobres Manduce e tem um desenho aí do nosso querido e amado São Francisco de Assis com o nosso doguinho, né, com uma raposa, com um coelho, com um cavalo. Eu amo São Francisco, amo São Francisco. Olha aí, o homem se torna aquilo que cultiva no pensamento. Aqui já é o livro Momento de Meditação. O homem se torna aquilo que cultiva na cachola mental. A vida mental irregular, geradora de mil conflitos e disparates, não fica anestesiada face à ingerência de alguns atos de solidariedade ou mesmo de beneficência. Olha aí, a gente aproveita o que vem da bondade, mas se a gente tem uma vida irregular, geradora de conflito, a gente não vai aproveitar. Então, a vida mental irregular, geradora de mil conflitos e disparates, ela não fica anestesiada face à ingerência de alguns atos de solidariedade e mesmo de beneficência. Ela se transforma com a bondade, mesmo que esteja pensando besteira. O reto pensar, vamos mudar a forma de pensar. O pensar direito, o pensar no bem, é o método único para atingir o modo reto de agir. Olha as palavras de Joana. O reto pensar é o método único para atingir o reto atuar. Penso, logo faço. Eu sou as minhas obras. Se eu quero boas obras, eu quero um bom pensamento. Somente o pensamento bem direcionado impede que germine as sementes da perturbação mental geradora dos tormentos que procedem dos vícios ancestrais. Então, eu já tenho a tendência aos vícios, eu já tenho a tendência de pensar besteira, eu já tenho a tendência de fazer besteira. Então, vamos transformar o pensamento para o bem. Somente o pensamento bem direcionado impede que germine as sementes da perturbação que atrai obsessão, que atrai coisa ruim. O esforço para insistir no reto pensar preenche os espaços do pensar mal e do não pensar. Aí eu coloquei aqui uma engrenagem, tá vendo uma engrenagem aí do pensamento? Como se fosse uma máquina. O esforço para insistir no reto pensar preenche os espaços do pensar mal ou não pensar, ambos do agrado, da ociosidade, da acomodação. A acomodação, o agrado, a preguiça, né, a lerdeza, a malquerência, o auto-boicote, eu não presto para nada, eu não vou para lugar nenhum. Aí você acaba pensando coisa ruim, a sociedade não presta, eu não confio em ninguém, eu vou sair aí, ainda vão me assaltar, ainda vão me roubar. Aí a gente acaba atraindo, né? Passa para o próximo, querido. Aí eu trouxe uma ilustração que eu já tinha usado essa ilustração, mas eu acho muito interessante, que é duas pessoas numa célula, numa cela. Cada um vê a paisagem conforme o que tem dentro de si. O que eu tenho dentro de mim. Pode passar para o próximo slide. Nós somos quem nós elegemos na mente. És tu quem eleges a região psíquica para viver e pela qual te conduzirás na busca da realização interior. Então, quer que eu olho para o alto e vejo a beleza do cosmos, imagino que um dia eu vou ser feliz, que eu quero Deus na minha vida? Olha aí os dois presidiários, um está vendo a vegetação e o outro está vendo as grades. Um está com raiva de ter as grades e o outro está sonhando com o mundo lá fora. Assim é o mundo conforme eu sinto, conforme eu vejo.
Então, és tu quem elege o que tu vai viver, o que tu vai pensar, o que vai te conduzir. Muitas vezes enfrentarás campos psíquicos minados por cargas viciadas e perigosas, imantadas por seres espirituais perversos e doentios que se utilizam de outras pessoas para te alcançar e prejudicar. Vêm pessoas fazer o teste se tu já estás bem. Te tiram do sério, querem te trazer raiva, querem te prejudicar, mas não te deixa contagiar. Não, eu me amo, eu estou agora tentando controlar meu pensamento, eu não vou me deixar contagiar pela inveja, pela raiva, pelo vício dessa pessoa, porque dentro de mim eu tenho um jardim, eu tenho flores, eu tenho Jesus, eu coloco a minha família, eu coloco as pessoas que eu gosto, eu coloco tudo de bom, eu faço oração pelas crianças desamparadas. Passa para o próximo, querido. Então, tudo é conforme a gente quer. Nós somos o que nós colocamos dentro do nosso corpo mental. Aí ela aqui já está nos aconselhando no livro, no outro livro, pode passar para o próximo. Momento de meditação. Inclina, é conselho. Esse livro é muito lindinho. Momento de meditação. É o slide, é o próximo slide. Obrigada. Inclina a tua mente para o mais saudável. Não te faças fiscal do lixo moral da sociedade. Nem te permita coletar os detritos do pessimismo como da vulgaridade. De maneira nenhuma censures o teu próximo. E se censurar, pede perdão mental, né? Especialmente quando este se encontra ausente. Busca os valores positivos que existem nos outros e aprimora aqueles que em ti existentes. Seja equânime no teu foro íntimo, seja justo nas tuas expressões exteriores. Fala menos e reflexiona mais em torno do amor. Falar menos e pensar mais no amor. Insiste nas ideias que estimulam a vontade a tornar-se forte. A tua vontade, que é uma potência da alma. Então, insiste na ideia de estimular essa vontade, a força de vontade, para que essa força de vontade seja forte, disciplinada. Vou me controlar, vou fazer o bem, vou ser voluntária, vou estudar mais, vou entrar em grupos de oração. Planeja a ascensão e pensa sobre ela. Vou abrir o Evangelho, vou abrir os livros de Emmanuel, livros de André Luiz, livro de Joana, vou estudar mais o Pentateuco kardeciano. Então, planeja a ascensão e pensa sobre ela, raciocinando a respeito da perda de tempo com as ilusões e a futilidade. Abre a Bíblia Sagrada, estuda o Novo Testamento. Boa noite, boa noite. As plantas morrem com o pensamento de malquerência, com certeza. As plantas morrem. Se as crianças ficam doentes, até o cachorro pode ficar doente, o gato que absorve quando as pessoas ruins entram no ambiente, né? Planeja a extinção e tem cachorro que é também para-raio da família. Planeja a extinção e pensa, eu quero melhorar, raciocinando a respeito da perda de tempo que é ficar pensando na vida dos outros, na vida dos artistas, em novela, porcaria, em que vamos estudar, vamos ver filme que nos eleve, né? Supera o temor de qualquer natureza, com a confiança de que nenhum mal de fora poderá fazer-te mal. Se tiveres bem, nenhum mal de fora vai te fazer mal se tu estás bem dentro de você. Interiormente eu estou bem, não adianta fulano falar mal de mim, não vai me alterar. Que somente te sucederá o que venha a contribuir para a tua paz e o teu progresso espiritual.
repetindo aquela frase do Divaldo e da Joana: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, o mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque esse me torna mal. Então, o que as pessoas te fazem de mal não te faz mal, é problema delas. Elas vão prestar conta com Deus. A cada um segundo, seu coração, as suas obras. Passa para o próximo, querido. Aí a gente termina no próximo slide com os dias gloriosos. Obrigado. A nova terra, olha aí, com Jesus, Jesus amado. Assim, robustece-te no autoconhecimento. Eu só posso mudar se eu me conhecer. Se eu não me conhecer, como é que eu vou melhorar? Se eu acho que eu já estou boa, eu nunca vou ser boa porque eu já estou achando que eu sou. Eu nunca vou descobrir que eu tenho defeito, que eu tenho vício. Assim, robustece-te no autoconhecimento, aprofundando a tua capacidade de bem pensar para o melhor agir, adquirindo o controle e a direção segura para a tua existência terrena. Colocar Jesus nos teus olhos, a tua lente vai ter o evangelho. O teu pensamento é fonte de vida que não podes descurar. O meu pensamento vai gerar o que eu sinto no meu coração, vai gerar a minha saúde no estômago, vai gerar o que eu falo, a boca fala o que está cheio o coração. Penso, logo plasmo. Se tu pensas no bem, tudo vai ser bem. As tuas forças mentais devem ser cuidadas, ampliadas, aplicadas na elaboração de novas condutas para ti e para o mundo, sob a inspiração de Jesus Cristo, cuja existência na Terra foi sempre vivida em perfeita sintonia com Deus, o Criador de tudo e de todos, de quem auria as forças para o desempenho do ministério a que se entregou e para manter o poder sobre as entidades do mal, carregadas de energia destrutiva, que ele muitas vezes enfrentou. Nós somos legião. O que tu queres? Lembra quando Jesus curou o endemoniado? Vamos nos revestir do bem com Jesus, vamos ter contato com o nosso anjo guardião, orando, buscando melhorar. Isso, agora é o último slide. Vamos que vamos. Nós temos que melhorar com Jesus de Nazaré. Nós temos que buscar melhorar o pensamento. O pensamento constrói o meu mundo interior. O meu mundo interior constrói a minha saúde. A minha saúde constrói as minhas emoções. As minhas emoções vão deflagrar os meus sentimentos. É uma bola de neve. Quanto mais eu buscar amar, mais eu tenho sensação de ir buscando e um dia sentirei o amor. Trazemos agora o Evangelho. Mateus, capítulo 6, dos versículos 21 a 23. Olha que linda essa imagem de Jesus com o nenenzítio. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Mateus, capítulo 6, de 21 a 23. Então, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. O pensamento é força criadora, que eu sou dona do que eu posso transformar na minha vida, cultivando o bem, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que eu penso, eu registro, o que eu penso, eu emano, o que eu penso, eu irradio,
o que eu penso eu atraio. Vamos orar para pensar o bem, para nos sintonizar com o nosso anjo guardião. E esse é o estudo de hoje. Tinha umas perguntas, mas eu acredito que elas foram indiretamente respondidas. Ouvi o querido Tavares, o tempo acabou, só dá para fazer uma prece, vamos que vamos orar para construir um pensamento melhor. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Maria de Nazaré, Maria me cativou. Ó Mãe Santíssima, Nossa Senhora da Paz, do Amor, vendo Jesus com o nenê, a gente imagina tu, Nossa Senhora Maria de Nazaré, carregando Jesus, nenê. Que coisa mais linda! A gente já sonhando com o dia do Natal. Ó Maria Santíssima, todo dia é dia de Natal. Todo dia é dia de Jesus nascer em nossas vidas, no nosso coração, no nosso pensamento. Ó Senhora de Nazaré, emissária do amor, protetora e falange daqueles que pensam em fazer besteira de tirar a própria vida. Não, não, não. Maria de Nazaré te ama. E o filho dela é a bondade de Deus no nosso mundo. Jesus como caminho, Jesus como sendo a verdade, Jesus nos levando para a vida verdadeira. Jesus nos ama, Jesus trouxe Deus, e o Deus está dentro de nós, Deus está fora de nós, Deus está no nosso olhar, no nosso coração. Estamos em Deus. Toda vez que eu buscar Deus fora, buscando Deus dentro, eu vou me sintonizar com a bondade. Eu preciso ter bondade em mim, eu preciso pensar no bem. Ó Maria de Nazaré, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade e nos livra de todo mal, porque tu és o amor personificado de Deus, da criação. Primeiro era o verbo que se fez carne. Esse é Jesus o Nazareno, esse é o Galileu do amor, esse é o Senhor de tudo, esse é nosso Senhor Jesus Cristo, no pensamento, na alma, na vida, na floresta, na flor, no beija-flor, na mãe, no filho, no pai, no santo, no bandido. Jesus busca todos nós. Muito obrigada, Estação da Luz Tavares. Obrigada, Senhor. Sê conosco. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. 1, 2, 3... Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.